Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a teologia de Elifaz. Elifaz, ele levanta uma suspeita de que só os pecadores sofrem. Então o título da nossa lição é Só os pecadores sofrem? A teoria de Elifaz está correta? Somente os pecadores sofrem? É sobre isso que nós vamos falar ao longo dessa lição. É a lição de número 6, de 8 de novembro de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender sobre a questão do sofrimento, ou continuar aprendendo sobre a questão do sofrimento, agora na visão de um dos teólogos da antiguidade, um dos filósofos da antiguidade, chamado Elifaz. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu sou o evangelista Adair Ferreira, para você que está chegando aqui pela primeira vez, e toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical para juntos melhor servirmos ao Senhor nosso Deus na nossa classe de Escola Bíblica Dominical. Posto essas considerações, eu também gostaria de pedir a você para deixar um joinha, deixar um comentário na barra de comentário do vídeo, e ajudarmos a compartilhar. O nosso textuário está no livro de Jó, no capítulo 4, os versículos 7 e 8, que diz: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. A nossa verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 4, versículos do 1 ao 8, depois do capítulo 15, versículos de 1 a 4, e depois o capítulo 22, os versículos de 1 a 5. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero desafiar você a fazer essa leitura aí, dos capítulos sugeridos, e não apenas dos capítulos sugeridos, mas de todos os capítulos do livro de Jó, para que você tenha uma visão completa de tudo aquilo que Deus fala através do patriarca, esse denodado servo do Senhor nosso Deus no Antigo Testamento. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer a você que a teologia de Elifaz, ela está em três sessões. A primeira sessão, no capítulo 4 e no capítulo 5 de Jó, onde Elifaz defende a justiça retributiva de Deus. É que nós vamos ver o que é essa justiça retributiva. No capítulo 15, Elifaz faz um argumento a favor da tradição religiosa. E no capítulo 22, Elifaz argumenta sobre a transcendência divina. Todo esse discurso amarrado um ao outro para questionar o sofrimento de Jó e para questionar a triste e lamentável situação em que o homem de Uz viveu naqueles momentos. Então aí nós vamos aí a nossa introdução. Nossa introdução diz assim: nessa lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção religiosa acerca da situação degradante que se encontrava o homem de Uz. Argumenta o nosso professor José Gonçalves, no livro de apoio, que ele é o primeiro a falar, possivelmente por ser o mais velho dos três amigos que o acompanhou durante os seus 7 dias de silêncio. Quando se quebra o silêncio, quando se rompe o silêncio, o primeiro dos amigos a falar é Elifaz, talvez pelo fato de ele ser o mais velho.
Né? Nesse sentido, nós vamos ver que ele apela para a justiça retributiva, né? Ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por nenhum revés. Na justiça retributiva, como nós vamos ver mais à frente, né? Mas já dando um esclarecimento, é aquela ideia de causa e efeito. Né? Se eu estou passando por uma situação, é porque teve uma causa anterior, né, para essa situação. Mas no reino espiritual nem sempre é assim. Né? Na vida espiritual, nem sempre as coisas ocorrem dessa maneira. E mesmo na vida física, nem sempre, né, essa ideia de ação retributiva, né, causa e efeito, nem sempre, né, pode ser considerado, ou nem sempre tem a verdade total, a verdade plena, né, nesse tipo de pensamento. Né? Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia, que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. É bem verdade que Jó, ele não fica calado, né, diante das situações, né, dramáticas de acusações em que ele sofre. Né? É evidente que Jó iria revidar, é evidente que Jó iria questionar os questionamentos dos seus amigos. Em nenhum momento Jó, né, considera os seus amigos como inimigos, em nenhum momento. Né, Jó considera que os seus amigos, né, tivessem vindo para o afrontar, para o maltratar, mas ele entende que a ideia que eles tinham do sofrimento dele era uma ideia distorcida, né, da realidade. E é sobre isso que nós vamos estar vendo nos próximos tópicos. No primeiro tópico aqui, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Primeiro aí nós temos a lei da semeadura e da colheita, né? A lei da semeadura e a lei da colheita é a lei de causa e efeito. Você plantou, você colhe. Né? Você semeou, você vai colher. E obviamente que a colheita é muito maior do que aquilo que você, né, semeia. Né? A colheita ela é proporcional à semeadura, né? Ela é proporcional à semeadura. A gente colhe aquilo que planta, mas colhemos, é claro, muito mais do que nós plantamos. Né? Quem planta uma espiga de milho, ele irá colher muito mais do que uma espiga de milho. Talvez um saco de milho, ou talvez muito mais do que isso. Isso é a lei, né, da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, né, o pensamento recorrente do Antigo Testamento, né, que é a ideia de que o justo ele é libertado o tempo todo, o justo ele não sofre nada, né, sempre o justo é recompensado e o ímpio é penalizado. Né? Só que o reino de Deus não é como o homem pensa, Deus não vê como o homem vê, né, e Deus não age como o homem age. Ele está firmemente convicto de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica e não pode ser contraditado. Né? Ele é aquele tipo de teólogo, né, aquele tipo de pensador que enxerga as coisas de um lado só. Né? Tem uma visão única, né, de um assunto. Né? Tem a visão de apenas um aspecto, né, de um conhecimento. Quando nós pensamos o conhecimento, né, seja na situação do sofrimento, como o caso de Jó, seja em outras áreas da vida, nós precisamos fazer, né, o que um dos nossos professores, né, Alain Ricardo, né, sempre dizia: abrir o guarda-chuva, né, colocar o guarda-chuva em cima de todo o pensamento, tentar abranger o máximo possível
questionamento ou daquele posicionamento. Então ele tem uma ideia do pensamento tradicional, né, do Antigo Testamento, que era a ideia da justiça retributiva. Deus abençoa o ímpio, né, Deus abençoa o justo melhor, mas pune sempre o justo. No Novo Testamento, Jesus ensinou o contrário, ele ensinou que a bênção cai, né, a chuva cai sobre o ímpio e sobre o justo, né? Portanto, né, tanto quanto o ímpio sofre, o justo também passa por alguns sofrimentos na vida. No segundo item aí, o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do seu discurso compreende o capítulo 4 e o capítulo 5, que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo tenho visto, né, os que lavram iniquidade, semeiam o mal, cegam isso mesmo. Para Elifaz, habitamos em um universo moral que exige consequência de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio, né? Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e pune os maus. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. O grande problema, né, não é que o pecado não produza consequência, é claro, né, Elifaz estava correto, né, quando ele diz que o pecado produz consequência. O que ocorre com Elifaz é que ele vê apenas um lado da verdade. Ele vê apenas um aspecto da verdade, né? Quando ele diz que apenas os pecadores pagam por isso, apenas os pecadores sofrem, é aí que ele está errado, né? Segundo Elifaz, Jó estava sofrendo porque havia pecado. Quando o próprio Deus defende Jó dizendo: em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus pecado algum ou causa alguma. Cabia a Jó então assumir a responsabilidade moral do seu pecado. Não havia outra opção, né? Para Elifaz, a única coisa que Jó deveria fazer é assumir que estava em pecado e assumir a sua culpa diante do Todo-Poderoso. Quem sabe assim, né, o Todo-Poderoso iria aliviar as consequências, aliviar as causas ou a causa de Jó. No entanto, o que nós sabemos é que Jó não pecou em momento algum. Quantos são os que fazem acusação ou acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida, né? Às vezes, quando as pessoas estão passando por situações dramáticas, né, a tendência humana é colocar o dedo em riste e dizer: se está passando por essa situação, certamente é porque pecou. Certamente é porque há algum pecado escondido, alguma falha que precisa ser, né, confessada, algum pecado, né, que precisa ser confessado. Né, o que não era verdade, né, na situação, né, de Jó. A queixa de Jó, em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por um Deus, né, de uma lei de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e uma punição para os maus. Né? O patriarca, ele não aceita a tese de Elifaz e por isso se sente alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele queixa pela atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Essa era a tese de Jó. Eu sou justo e Deus tirou o meu direito. Né? O que está acontecendo comigo, eu não entendo. Né? O que eu sei é que eu sou justo. É o que eu não devo, essa culpa que eu estou
pagando essa consequência que eu estou vivendo, eu não devo nada por ela. Como é bom a gente ter a consciência tranquila, né? Como é bom a gente saber que a nossa mente está tranquila diante do Todo-Poderoso. Aquilo que nos acusam, aquilo que falam contra nós, a gente não ter nada que dever, não ter nada que temer. Como é bom isso? Né? Por isso, a gente pode rejeitar a acusação daqueles que se levantam contra nós. O patriarca, ele rejeita terminantemente a acusação, né, de Elifaz. E é o que nós precisamos fazer. Né? Quando o inimigo usar alguém, né, com os ardis, né, satânico, né, ou mesmo, né, a pessoa fazer, né, algum tipo de ilação, né, por causa da sua própria mente, né, sabe-se lá como, o porquê, mas nós precisamos rejeitar, né, essas teses malignas em o nome de Jesus, para que a nossa mente não seja contaminada, né, pelas acusações que Satanás utiliza os mecanismos, até mesmo de pessoas boas, para nos atingir. Né? Paulo fala que nós precisamos anular os dardos inflamados do maligno. E para anular os dardos inflamados do maligno, né, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos usar, né, o escudo da fé. Né? No momento de dor, a melhor coisa a se fazer é dirigir pessoalmente a Deus. Né? Jó, embora, né, ele se sente ali não ouvido por Deus, ele fala que grita e o Todo-Poderoso não o ouve, não o responde. Embora sabendo que ele está gritando e o Todo-Poderoso está em silêncio, ele sabe que o silêncio de Deus não é o seu abandono. Jó tinha essa percepção de que o silêncio de Deus não era o abandono a esse denodado servo do Senhor. Nosso segundo ponto, os pecadores no contexto da teologia tradicional. Primeiro, uma ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, né, no capítulo 15, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso, né, aceito naquela época. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante do Todo-Poderoso. O dogma em si mesmo não é uma coisa ruim. Aliás, a teologia, né, a nossa teologia, está cheia de questões dogmáticas, coisas que não podem ser mudadas. A teologia dogmática são princípios imutáveis. Por exemplo, né, nós cremos na soberania de Deus. Essa é uma teologia dogmática. Deus é soberano. Nós temos dogma, por exemplo, como o nascimento virginal de Cristo. É uma teologia dogmática. Isso não muda. No entanto, né, existem dogmas, né, que são preceitos humanos, né, dogmas criados pelos homens e que não correspondem à realidade. Então, quando nós falamos, né, de teologia dogmática, a gente precisa entender que a ortodoxia ela não pode ser engessada. A verdade, ela é uma verdade única, mas que precisa ser observada em todos os seus aspectos. Né? Deus é soberano e Deus é justo, Deus é compassivo, mas ele aplica a sua justiça, ele aplica a sua bondade nos mais variados aspectos. Por isso nós não podemos duvidar nem da justiça divina, nem da soberania divina. Não podemos duvidar, nem mesmo, né, não podemos duvidar, né, da compaixão divina. Nós não podemos duvidar. Portanto, a ortodoxia, ela não pode ser engessada. Nós não podemos achar que Deus age de uma única forma o tempo todo. Né? Deus não está engessado. A ortodoxia, a ideia, né, dogmática, ela não pode ser engessada à luz da tradição, né? Porque nós vemos, né, nós vemos fragmentos, né? Só Deus consegue ver
toda a realidade. Por isso precisamos entregar os nossos cuidados ao Senhor. Porque quem conhece toda a realidade é o Senhor nosso Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, né, que sempre ensinou prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estava errado. Né, para Elifaz, se Jó estivesse certo, a teologia tinha que estar errada. Mas nem sempre é assim, meus irmãos. Augusto Cury, né, o doutor Augusto Cury, ele diz em um dos seus livros, né, sobre uma análise da inteligência de Cristo, que nós não podemos enxergar as coisas através de um binômio o tempo todo. O binômio que ele diz é aquela ideia do certo e errado. Isso está certo e está errado. Tem coisa que não está errada, né? E não está necessariamente, né, não tem que estar necessariamente certa e nem está necessariamente errada, né? Há coisas que não tem que ser necessariamente do jeito que a gente pensa. Se não for assim, está errado, né? Esse pensamento tem que ser desse jeito, e se não for assim, necessariamente está errado. Não é sempre assim, né? Não é sempre assim que as coisas acontecem. A gente não pode colocar as coisas dentro de um binômio o tempo todo. Essa questão de certo e errado o tempo todo. Né? O pecado é errado, é sempre errado o pecado? Sim, mas a misericórdia de Deus está ali a favor do pecador. Não a favor do pecado, mas a favor do pecador, né? Então a ideia de Elifaz era uma ideia engessada. Segundo aí, uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7, né, do capítulo 15, Elifaz apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Que sabes tu que nós, né, que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes tu que não haja em nós? Ou seja, Jó, você quer saber mais do que nós? É aquelas pessoas que acham que estão acima de todos, que ninguém pode saber mais do que eles, ou que tudo que o outro faz tem que submeter ao seu crivo de razão, né? Elifaz era exatamente essa pessoa, que tudo que o outro fazia tinha que submeter ao seu crivo de raciocínio, né? Então Jó não podia ter uma ideia diferente da que eles tinham, né? Um defensor celeste aqui, né, diante da acusação, né, de Elifaz, né, Jó apela para um advogado celestial, para um defensor celestial. Nesse texto, Jó não reclama, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seus amigos firmava-se na terra, mas do homem de Uz apelava aos céus, né? A teologia, né, de Elifaz firmava-se na terra. A teologia de Jó firmava-se no céu. Nos momentos de afronta, nos momentos em que somos questionados, né, mesmo quando estamos certos no caminho do Senhor, nós precisamos apelar para o céu, a defesa divina. Né, porque alguns momentos da nossa vida, né, na nossa vida ministerial, na nossa vida, não haverá quem nos defenda. Vamos estar encurralados e não haverá quem nos defenda. Precisamos apelar para o Todo-Poderoso, porque Ele sim é a nossa defesa. Como já dizia o sábio Martinho Lutero, né, com Cristo por defesa. Né, se Cristo é a nossa defesa, nós não temos o que temer. O nosso terceiro e último capítulo, né, os pecadores diante de um Deus infinito. Né? No capítulo 22, ele defende, né, a transcendência divina. Em seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. A grosso modo, a transcendência divina diz a respeito do conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação às criaturas. Né? Então aqui,
diz que Jó não tinha razão para questionar o Todo-Poderoso, Jó não tinha razão para questionar o seu sofrimento, porque Deus é transcendente, né? E Deus não estava nem aí para o que Jó pensava, para os pensamentos de Jó, porque Deus é justo, Deus é bom, mas está numa esfera muito superior e que não se relaciona com o homem. Essa é a ideia, né, da questão da teologia da transcendência divina, que Deus é um Deus que não se relaciona com a sua natureza. Mas o nosso Deus, ele é transcendente. Essa é uma grande verdade, Deus é transcendente. O apóstolo Paulo diz que ele habita na luz inacessível, ou a luz que ninguém tem acesso. Mas esse Deus que habita numa luz inacessível, ele resolveu se revelar a nós. Ele resolveu caminhar com o homem. Ele resolveu assim fazer imanente. O que é a imanência divina? A imanência é o ato de Deus caminhar com o homem na esteira da história. Deus caminhar com o homem, né, nas estradas da vida, né, no palmilhar com o homem o caminho do seu sofrimento, da sua história, fazer história junto conosco. O Deus transcendente, o Deus que está acima de tudo e de todos, ele entrou na condição humana para se relacionar conosco. Mas o patriarca Jó, ele já sabia disso, né? O patriarca Jó, a essa altura, ele já sabia que Deus é um Deus transcendente, mas um Deus que também se relaciona com o homem. Né? Deus, ele está guiando as nossas ações. Né? Em Cristo, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos seus diversos detalhes da vida, ou nos mais diversos detalhes da vida. Deus, ele caminha conosco. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Não é só os pecadores sofrem? Não. Não só os pecadores sofrem. O justo também sofre. Né? O justo também sofre. A grande diferença entre aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que conhecem a Deus. A grande diferença é que os que conhecem a Deus, né, têm a certeza de que o Senhor está caminhando com ele. Então o seu sofrimento fica amenizado. As suas angústias ficam amenizadas. E o ímpio não tem esperança, diz o Senhor. O ímpio não tem paz, diz o Senhor. O ímpio só espera em Deus para essa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Por mais que você esteja passando por situações dramáticas, por situações constrangedoras, tristes, lamentáveis, não se desespere. O nosso Deus, ele está com você. E ele entrará ao seu socorro, ele entrará, né, como seu guardião, como seu defensor. Ele entrará na sua causa, ou ele já está na sua causa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.